nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Volume 25, o texto de hoje é do dia 22 de março de 1929. Deus, em sua obra, serve-se de meios humanos. Como na criação teve campo de ação a divina vontade, constituindo-se vida de tudo, como a divindade faz de concorrente e espectadora. A minha pobre mente sente-se fixa no querer divino, Luísa fala, né? E pensava em mim, mas como poderá o seu reino vir à terra? E além disso, como pode vir se não se conhece? Enquanto pensava assim, o meu sempre amável Jesus, saindo de dentro de mim, disse-me. A dúvida de Luiz é a dúvida que às vezes as pessoas pensam, né? Que às vezes passa pelo nosso pensamento, né? Como vai vir o reino na terra, né? Como vai concretizar o Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu, né? Se Luísa, na época tinha Luísa, né? Conhecendo e formando ela, né? Mas ela ainda não sabia o que, por isso que ela tinha dúvida. Ela sabia o quanto estava difícil, né? Entender, viver o reino, né? Que Jesus explicava para ela e que às vezes ela tinha suas quedas, né? Às vezes, não é fraquezas, mas entendimento, né? O conhecimento é demais, é muito conhecimento. E às vezes a gente questiona também, né? É muito conhecimento, Jesus, muita, muita coisa para entender, para guardar, né? Mas a gente tá vendo que quando Jesus, nada é impossível, né? Nada é impossível, que quando ele quer e a criatura quer, ele nos dispõe a ajudar, né? A nos formar. A intenção nossa, ela supera, né? Supera as nossas dificuldades, as nossas, a idade, né? Que eu já sou mais velha, né? E aí o entendimento às vezes fica um pouco mais lento, né? Mas cada um tem seu ritmo e a sua disponibilidade de Deus agir, né? Basta a gente ter intenção e estar à disposição de Deus para Ele nos formar, né? Para Ele nos ajudar, porque fácil não é, mas o reino de Deus é de conhecimento. Temos que
partir de nós o esforço também. Nós fazemos nossa parte e Jesus faz a dele, né? Basta a gente deixar Jesus agir em nós, né? A gente formar esse vazio, estar vazia de qualquer conhecimento que não seja do livro do céu, da divina vontade, né? É claro que todos a Sagrada Escritura, os livros que estão aprovados, né, que Jesus tá nos mostrando aí, tudo vai nos formando, né? Vai abrindo a nossa mente, né? E a gente tem que estar aberto para isso tudo. E Jesus vai fazer a parte dele, é claro que ele vai fazer, né? O reino vai vir, né? Ele já falou que o reino, ele já está formando nas criaturas, já está vivendo entre nós, né? E aí Jesus fala para Luísa, minha filha, eu, em minhas obras, me sirvo de meios humanos, se bem faço a primeira parte, o fundamento e toda a substância da obra que quero fazer, e depois me sirvo das criaturas para fazer que minha obra seja conhecida e tenha vida no meio das criaturas. Então, Jesus está fazendo igual nós construímos uma casa, né? Ele está falando aí, né, do tipo de uma construção, né? Ele está falando de um fundamento, né? De uma obra, né? Ele faz ele serve dos meios humanos, né? Da nossa vida aqui, do nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? Exemplos concretos, né? De vida de humanos, né? Que somos aqui, né? Porém, esse fundamento, né? Esse alicerce que ele está levantando, é, dentro de almas, né? Almas dispostas, né? Almas vazias, né? Ela está sempre preenchida pelos fundamentos dele, né? A base é dele, né? Basta a gente despojar de tudo que nos preenche, que não seja a sua vontade, né? Que não seja o divino, né? Esquecer todas as nossas o que não, não preenche, não estão de acordo com as leis de Deus, né? A gente vê que o livro do céu ele vai nos formando, né? E aí, quanto mais conhecimento vai vindo à nossa mente, né? Vai dando lugar, vai é, preenchendo, né? Tudo que não é de Deus, que é mundano, né? Que não está de acordo com os ensinamentos dele, né? Basta a gente se disponibilizar, né? A viver, né? A pegar esses conhecimentos, né? Assimilar esses conhecimentos, né? Porque conhecimento não falta, né? Tanto nas aulas quanto no livro do céu, nos outros, em todas as aulas que Jesus está nos dando, né? Que está nos orientando, né? A cada dia, cada no dia tem a cada minuto, a cada hora, a cada momento tá vindo informação, né? Tá nos preenchendo através das partilhas, das aulas, né? E tudo. Uns ensinando o outro. Nós temos uma líder, né? Mas todos, né? As experiências, né? As partilhas, uma das outras vai nos formando, vai nos orientando, né? E aí vai formando esse alicerce dentro de nós, né? Vai crescendo, né? Essa formação, né? Tipo construindo uma casa, né? E aí vai nos transformando, né? Assim fiz na redenção, servi-me dos apóstolos para fazer a conhecer, para a propagar, para a receber e para dar
os frutos da redenção. E se os apóstolos não quiseram dizer nada do que eu disse e fiz ao vir à terra, e encerrados no seu mutismo, não teriam feito um passo, nenhum sacrifício, nem posto a vida para fazer conhecer o grande bem da minha vinda à terra. Teriam feito morrer a minha redenção no momento do nascimento, e as gerações teriam estado privadas do evangelho, dos sacramentos e de todos os bens que fez e fará a minha redenção. Pelos estudos a gente sabe que a redenção é um meio, né? Jesus tem a criação, depois vem a redenção. Então Jesus está explicando aqui que se não fosse os apóstolos, né, que veio fazer essa ponte, né, da criação com a redenção e caminhar para a santificação, né, porque a criação e a redenção e agora a santificação é um processo, né? É o ato único de Deus. Ele nos criou, ele criou para isso. Então, quando a vinda da redenção, ele fala, né? Se não fosse os apóstolos para escrever os evangelhos, né? Para fazer a Sagrada Escritura, ditar, né? As Sagradas Escrituras pelo Espírito Santo, né? E iniciar a igreja, né? Como foi iniciada por Maria, né? A gente sabe que a igreja foi iniciada por Maria e com o Papa, né, Pedro, né, que foi o primeiro Papa, né, o nosso Jesus deixou sobre ele, né, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja, né. Hoje no estudo de Valtorta, né, achei muito bonito Jesus falando, né, para Pedro, né, perguntando se 3 vezes se Pedro amava ele, né. Então, se amava ele, era para ele divulgar, né, para ele formar a igreja dele, né? Jesus é, deixando nas mãos de Pedro, né? Nas mãos de Pedro. Então, o nosso Papa é o sucessor de Pedro. Então, a sinal que foi deixada por Deus, né? Os nossos papas, né? Iniciado por Pedro, a nossa igreja iniciou com um representante, né? Tem um representante, né? Que são os papas, que mesmo que com a sucessão de um, saindo um, entra outro, né? Então, a religião que Jesus deixou foi a religião católica, né? De papas, né? De papado, né? Então Jesus está falando que tudo tem a participação humana, né? Igual ele fala lá no início. Deus, em suas obras, serve-se dos meios humanos, né? Tudo que ele criou passou, tá sendo firmado, né? Está sendo concretizado aqui, né? Na Terra. E aí, com a santificação, vai ligar a Terra com o céu, né? A vontade de Deus vai reinar na Terra, né? Assim na Terra como no céu, né? E Jesus continuando: foi esta a minha finalidade, pela qual, nos últimos anos da minha vida aqui abaixo, chamei à minha volta os apóstolos, para me servir deles como pregadores do que tinha feito e dito. Oh, se os apóstolos tivessem silenciado, teriam sido condenados pelas tantas almas perdidas se não tivesse conhecido o bem da redenção, condenados por tanto bem não feito pelas criaturas, né? Então, o que Jesus deixou, a missão que Jesus deixou para os apóstolos, né? Que se eles tivessem silenciado, tinham feito muito mal, né? Para as geração a seguir, para todas as criaturas, né? Então, mesmo é a divina vontade, né? Ela vai ser prosseguida, vai ser continuada, vai ser firmada
com a nossa participação, né? De entregar a nossa vontade a Deus, né? Em troca, Jesus continuando, em troca, porque não calaram e puseram sua vida, podem se chamar depois de mim autores e causa de tantas almas salvas e de todos os bens que se fizeram em minha igreja. Então, tudo deve aos apóstolos, né? Ele fala aqui, né? Autores da causa, autores e causa de tantas almas salvas, né? Os apóstolos, né? Quando eles prosseguiram, né? Quando eles continuaram, né? Contaram, né? Nas Sagradas Escrituras, contaram pessoalmente na época deles, né? Foi mostrado, foi os apóstolos, eles trabalhavam para isso, né? Eles transbordavam o amor, né? O amor que eles receberam, a em tudo os ensinamentos que Deus, que Jesus deixou, né? Transbordou, né? E eles saíram pregando, né? Com a vinda do Espírito Santo, eles saíram divulgando o que Jesus, né? O que Jesus tinha, o que tinha acontecido com eles, né? Ele vai por todo mundo e pregai o evangelho, né? Anunciai a todos os cantos, né? Como tem essa missão dos apóstolos, e eles foram, né? E salvaram muitas almas, né? E converteram muita gente, né? E formaram a igreja, né? Continuando aqui, de todos os bens que os apóstolos, né, que se fizeram em minha igreja, que como primeiros mensageiros formam suas colunas inabaláveis. É que maravilhoso, né? Este é o nosso costume divino. Primeiro fazemos nosso primeiro ato em nossas obras, colocamos tudo o que é necessário e depois as confiamos às criaturas, dando-lhes graça suficiente para que possam continuar o que nós temos feito, e por isso nossas obras são conhecidas segundo o interesse e a boa vontade que têm as criaturas. Assim será do reino de minha vontade. Chamei-te, está falando para Luísa, né? E falando para nós, né? Chamei-te como a minha segunda mãe, né? Luísa é considerada a segunda mãe, né? Ao, ao tu por tu, como fiz com ela no reino da redenção. Te manifestei os tantos segredos do meu Fiat divino, o grande bem dele e como quer vir e reinar sobre a terra. Então, Jesus deixa bem claro, né, que ele está formando Luísa nessa época, né, estava formando Luísa para, igual formou Maria, né, para a redenção. Maria pediu a vinda do Salvador e até abreviou, né, a vinda do Salvador, a vinda para o reino da redenção, né? Ela pediu e o reino veio e se formou o reino. Agora ele está formando Luísa para vir o reino, o céu assim, aqui, assim na terra, né? O seu Fiat divino, né? O seu face, assim, né? A, vir reinar na terra, né, assim como no céu. A vontade dele ser feita aqui na terra como no céu, né? É o que ele quer agora. Posso dizer que fiz tudo, e se chamei meu ministro a fim de que você confiasse nele para lhe fazer conhecer meu objetivo, foi para que tivesse interesse de fazer conhecer tanto bem. E se, por parte de quem deveria ocupar-se, não existisse esse interesse, o reino da minha vontade o poria em perigo de fazê-lo morrer ao nascer, ficando eles como réus de todo o bem que
pode trazer um reino tão santo. Também mereceriam que, pondo-os de lado, chamasse a outros como pregadores e propagadores dos conhecimentos do meu Fiat divino, até que não encontre quem tenha interesse e tenha mais em conta que a sua própria vida ao fazer conhecer seus conhecimentos. O reino da minha vontade não pode ter seu princípio nem sua vida sobre a terra, né? Ele está pondo a responsabilidade, né, para Luísa e para ela divulgar, né? Tá dando ele quer, né, que o reino dele seja divulgado, seja conhecido, e através do conhecimento, né, através de escritos, né, que ele deixou, né, nos 36 volumes para nós, né. Depois disso, continuava meu abandono, Luísa fala, né, continuava meu abandono no Fiat divino e meu sumo bem Jesus acrescentou: minha filha, na criação, foi minha divina vontade que teve seu campo de ação. E se bem que nossa divindade foi concomitante, porque somos inseparáveis dela, mas o ato primeiro, a ação, foi toda a nossa vontade, foi toda a nossa vontade. Falou e fez, falou e ordenou. Nós éramos espectadores do que fazia nosso querer supremo, com tanta maestria, ordem e harmonia, que nos sentimos dignamente glorificados e duplamente felicitados por nossa mesma vontade. Assim, sendo obra dela, toda a força da criação, de todos os bens dos quais foi enriquecida, estão todos em minha suprema vontade. Ela é vida primária de tudo, por isso ama tanto a criação, porque sente e corre a sua própria vida em todas as coisas criadas. Tanto que, ao criar o homem, querendo fazer mais desabafo da sua potência, do seu amor e da sua maestria, quis encerrar nele toda a arte da criação inteira. E não só isso, mas também quis superá-la, dando-lhe tais pinceladas de arte divina, de fazê-lo o pequeno Deus, e distendendo-se dentro e fora dele, à direita e à esquerda, sobre a sua cabeça e sobre os seus pés, levando-o em minha divina vontade, como desabafo de nosso amor e como triunfador e administrador de sua maestria insuperável. Por isso, era direito do meu fiat divino, que o homem vivesse só e sempre de de vontade divina. O que não tinha feito por ele, chamou-o de nada, chamou do nada. Formou, deu-lhe o ser e deu-lhe dupla vida, a vida do homem e da minha divina vontade, para levá-lo sempre estreitado em seus braços criadores, para conservá-lo belo, fresco, feliz, como havia criado. Então, Jesus fala aí para Luísa e essa explicação de como que ele criou, né, na criação, né? É, é, a divina vontade, ela iniciou Deus no ato único de Deus, né?
tudo foi criado na divina vontade, né? E ele fala da criação maior que ele fez aí, que foi a criação do homem, né? Que ele criou, quando ele fez o homem, além de toda a criação que ele fez, né? O homem foi a criação, foi o que ele mais admirou, o que ele mais firmou em tudo, né, a divina vontade, né, porque e justo o homem que saiu dessa harmonia, né, da divina vontade, né, porque toda a criação ela tem sua sequência, né, ela não mudou. A gente pode ver que a, a, os animais, né, as árvores, né, a terra, o mar, né, a água, tudo que ele criou está aí, né. Porém, apenas o homem saiu, né, dessa maestria que eles falam, né? Que Jesus fala, né? Aqui ele fala assim, e como ele levava em sua divina vontade como desabafo do nosso amor e como triunfador e admirador da sua maestria insuperável. Por isso, era direito do Fiat divino que o homem vivesse só e sempre da vontade divina, né? Ele criou, o homem foi a obra principal dele, né? E criou ele para viver na vontade divina, né? Para viver de acordo com o que ele planejou, né? Dentro da vontade divina, ser divino, né? Ser corresponder a Deus, né? Aí a gente pode ver que a o reino da divina vontade, ele nos chama a isso, né? A voltar a essa ordem, né? De viver, voltar a essa ordem quando foi criado o homem, né? Lá quando Deus criou o homem. Voltar a essa ordem para a gente viver de acordo com o que Deus quer, né? Que é voltar a essa origem, né? Esse início, né? Para viver na vontade dele, né? Para concretizar, né, essa ligação do céu com a terra, né, da sua vontade estar reinando na terra, né? E Jesus fala: então, quando o homem pecou, meu filho sentiu-se arrancar aquela vida que levava em seu próprio seio. Então, o quanto que Deus ficou triste, né? Quando saiu dessa ordem, né? Do pecado, né? De ter não aceitado a viver na sua vontade, né? Eu vou repetir aqui. Então, quando o homem pecou, meu filho sentiu-se arrancar aquela vida que levava em seu próprio seio. Qual não foi sua dor? Ele ficou com o vazio deste filho em seu seio, que com tanto amor, para tê-lo seguro e feliz, lhe havia feito lugar em sua própria vida, né? A gente sabe pelos estudos, né, que quando ele criou o homem, ele criou a imagem e semelhança, né? E ele criou o homem, deu a ele todo o amor, né? Ele criou, a gente sabe pelos estudos que Deus criou o amor, criou o homem para dar e receber amor, né? Então, quando ele ficou triste, né? Quando houve essa ruptura, né? E o homem optou, a criação dele, né? Que ele próprio que estava vivendo naquela criatura, né, naquele homem, desordenou, né? E saiu da divina vontade, né? E você acredita, continuando, e você acredita que na redenção não foi minha divina vontade que se encarnou para vir encontrar o homem perdido? A gente sabe, né? Foi. Ele está perguntando, né? Se na divina vontade não foi, encarnou para vir encontrar o homem perdido, foi propriamente ela, né? A divina vontade, né? Porque verbo significa palavra. Verbo
no início, é quando fala na Gênese, né? Na criação do mundo, né? É, é, no início, o verbo, né? Ele falou assim, é, quando fala no início dos estudos, né? Da Bíblia, né? A palavra, né? Depois ela encarnou, né? Porque aqui ele fala, né? Porque o verbo significa palavra, né? E nossa palavra é o Fiat, que como na criação disse e criou, assim na redenção quis e encarnou. Era seu seio vazio que exigia a este filho que com tanta crueldade se havia arrancado, e o que não fez na redenção é esta minha vontade, mas não está contente ainda com o que fez. Quer encher o seu seio, não quer ver mais seu filho afeiçoado à culpa com seu desequilíbrio, mas quer vê-lo adornado com o emblema da criação, adornado com a sua beleza e santidade, e tornar de novo o seu lugar no seu seio divino. Isto é, propriamente o fiat volutas tuas, como in cielo così in terra, que o homem regresse à minha divina vontade, e então ela se tranquilizará quando ver de novo o seu filho feliz viver em sua casa, né? Só parando um pouquinho aqui, a gente pode ver que a nós, Deus não vai descansar, né? Ele está falando aí que ele veio, ele encarnou no humano, né? Em Nossa Senhora, numa virgem, né? Humanizou nela, viveu nela para mostrar que ele quer esse retorno, né? Ele quer, é, foi naquele momento a divina vontade, né? Que veio, encarnou junto com ele trouxe de novo essa ligação do céu com a terra, né? Tanto é que nós todos fomos gerados, né, no ventre de Maria, né? Quando ele veio, né, morar no ventre de Maria, humanizar, ele abriu as portas para a divina vontade, para o reino vir, né? E o reino iniciou com a redenção, com a sua vinda, né? Ele e Maria viveram na divina vontade, deram o exemplo, né? E, ele resgatou, né? Resgatou essa, esse homem novo, né? Esse novo Adão, né? Um Adão que puro, né? Um Adão que veio, que um Deus, né? Que veio e anulou essa fase de Adão, né? Que tinha rompido, né? Rompido essa ligação. Deus veio para Jesus veio e humanizou, gerou no ventre de Maria para fazer essa nova ligação, né? De Deus com a terra, de Deus com o homem, né? Que haviam sido desligados, né? E aí iniciou o reino da divina vontade, ou iniciou a vida, né? Porque eles viveram na divina vontade. Jesus, a gente pode ver que em Valtorta, Jesus mostra, né? É nosso exemplo para viver, né? De como humanos, né? Viver na divina vontade, né? É uma vida diferente, né? Uma vida que uma vida humana, com nossos afazeres, com o nosso dia a dia, com problemas, com família, mas sendo Jesus, né? Agindo como Ele, né? Sendo justo, sendo correto, né? A gente pode ver que nos livros de Valtorta, o que Jesus ele escreveu sobre, ele mostrou, né? De Topa Valtorta, essa
visão, né, de como ele vivia, né, de como ele convivia com esses apóstolos, né, igual ele falou, com a redenção, foram os apóstolos, os multiplicadores, né, de iniciar o reino da redenção, de falar, né, do que eles viveram, né, dar testemunhos, né, e formar a igreja, né, junto com Maria, né, e, e agora a gente pode ver que esse novo reino, ele veio, né, iniciou com a vinda dele do céu, né, e aquilo fala que o homem regresse à minha divina vontade, então ela se tranquilizará quando ver de novo seu filho feliz, viver em sua casa, né? Que nós somos templos de Deus, né? A gente sabe que fomos criados para ser templos de Deus, né? Então, Ele quer essa vontade reinando para concretizar isso aí, para realizar a gente ser essa casa dele, né? Ele realizar, é, fazer a sua vontade. Tem estudos, né, do livro do céu que fala, né, que Jesus ele estava em Luísa e Luísa reclamando que o sacrário estava fechado, né? E ele falou: eu prefiro mais viver dentro de um ser, né? De uma pessoa, de uma criatura que tem voz e vez, né? Porque se com o reino da divina vontade somos outros Jesus, né? Somos divulgadores. Então, se aí nós somos outros Jesuses, né? Obrantes e falantes, como a gente vê, né? Os nossos formadores, né? Que são iluminados, são cópias, né? E Jesus usa deles, né? Para nos dar conhecimento, para nos dar luzes, né? Aos conhecimentos que ele deixou, que às vezes a gente não entende, né? Muito. Mas Jesus vem e ilumina, né? E toma posse, né? E somos, eles são obrantes e falantes, né? E nos forma para isso, né? É tudo que a gente quer, né? Ser obrantes e falantes e falando, é, concretizando, né? O sonho de Deus, né? Que é voltar à origem da criação e viver na divina vontade, ter filhos, né? Aqui na terra, é, ter almas, né? Que que deixam, né? Deixam ser outros Jesuses, né? Ser bocas e pés e mãos, né? Tem texto do livro do céu que fala muito, né? De sermos mãos, pés, né? Coração, batimento de Jesus, a cabeça de Jesus, né? Mãos e pés de Jesus, né? Para divulgar o reino da divina vontade, né? Muito maravilhoso, né? Como Jesus, quando ele fala, né, no livro do céu, do que nos tornamos, né, de que um filho da divina vontade torna, né? Somos obrantes e falantes, né? Pés e mãos, né? Cabeça, tudo entregue a Ele, né? Por isso ele fala que ele quer, né? Em vez de ficar lá dentro do sacrário, né? Que às vezes ele fica sozinho, né? Lá naquelas partes frias, né? De fechado, né? Ele prefere, né? Ele prefere estar na criatura, né? E ser obrante e falante, né? Igual a gente vê a nossa formadora ainda nos hospitais, né? Nos hospitais e representando Jesus lá, né? Vendo, né? Andando entre os doentes, né? Às vezes Jesus fica em silêncio, às vezes Jesus fala, né? E dando esse conforto, como ele andava, né? Na terra, né? O mesmo ele fazia, ele está nos transferindo isso tudo, mostrando, né, que somos esses novos formadores dele, né, somos
ele, né, na terra, né? A gente pode ver que Jesus, como ele sentia feliz de Luísa, né, de estar aceitando o início do reino, né, essa humano, né, vivendo o reino da divina vontade, ele se sente muito feliz de ver outras criaturas deixando, né, dando a ele essa extensão, né, essa vida dele aqui na Terra, né? Aí Jesus fala aqui, quer ver? Onde ele fala aqui que meu filho retornou, está vestido com seus vestidos reais, leva a coroa de rei, faz vida junto comigo e lhe restituí os direitos que lhe dei ao criá-lo, assim que a desordem na criação terminou, porque o homem regressou na minha divina vontade. Então, tudo que ele quer, né? O nosso regresso à divina vontade, né? É essa ligação do céu aqui na Terra, né? É, é, aí quando ele fala que o homem regresse à minha divina vontade, então ela se tranquilizará quando ver de novo o seu filho feliz viver em sua casa, com a opulência de seus bens, e assim poderá dizer: meu filho retornou, está vestido com seus vestidos reais, leva a coroa de rei, faz vida junto comigo e lhe restitui os direitos que lhe dei ao criá-lo, assim que a desordem na criação terminou, porque o homem regressou na minha divina vontade. É maravilhoso ver Jesus falar isso para nós, né? Ver ele escrever no livro do céu isso, que ele quer o nosso regresso, ele quer esse retorno, né? Do filho, do filho à sua casa, né? Da casa real, né? Porque no livro do céu a gente fala, Jesus mostra que ele quer nós na casa, no seu palácio, né? Como reis e rainhas, né? Como filhos, não como servos, né? E, e o nosso regresso à divina vontade, o filho, as criaturas a essa ordem, né? De que retorna a tudo que Deus criou para o homem, né? Tudo que Deus fez, né? Que no início, né? Que Deus criou o homem na divina vontade, Ele quer esse retorno, né? Ele quer dar todos os bens, todos os direitos, né? De filhos, né? De filhos para regressar a essa casa, né? De sermos realmente é, termos esse direito, né, que Ele nos deu, né, de sermos filhos e estar de volta à sua casa, né? Amém, Fiat.